Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está examinando o tema, o Programa Espacial Brasileiro. Nosso convidado é o Dr. Petrônio Noronha de Souza, diretor de Política Espacial e Investimentos Estratégicos da Agência Espacial Brasileira, AEB. Participa do programa o jornalista Paulo Acriso. Doutor Petrônio, o senhor mesmo já mencionou a preocupação que surgiu da parte dos militares em relação à privatização da Embratel e o fato de que o satélite que, digamos, opera as informações, inclusive militares, tenha sido transferido para propriedade de uma empresa, no caso norte-americana, né, agora. A pergunta é o seguinte: o Brasil fez um grande esforço no passado para estruturar uma Telebrás, depois uma Embratel, e houve uma interrupção nisso. Houve a privatização. Novamente, o Brasil fez ressurgir a Telebrás, a coisa de 3 anos, né? Ela foi recriada, basicamente, e surge agora a Visiona também. Esse interregno, essa interrupção, o Brasil não vai pagar um preço muito caro, já visto que temos sido alvos, aí, como foi amplamente denunciado, e a nossa presidenta reclamou diretamente ao presidente Barack Obama de ações de espionagem? Vamos por partes. É uma questão bastante complexa. Minha visão pessoal. O processo de privatização das telecomunicações ele tem que ser olhado de uma forma ampla, não apenas por um ou outro tópico em que eventualmente a gente possa perceber uma regressão ou, sei lá, uma perda de soberania ou controle. Quando nós vemos hoje o atendimento, a amplitude, né, dos serviços de telecomunicação no país, eu diria o seguinte: o país ganhou naquele processo. Mas, em alguns casos específicos, sim, nós temos que reconhecer que alguns veículos ou alguns instrumentos que estavam sob controle nacional, nós, por uma decorrência do processo, nós acabamos abrindo mão desse controle. E isso agora, então, se busca tentar retomar isso daí. Então, eu diria o seguinte, quer dizer, de uma forma mais global, o país ganhou, tá? E agora estamos buscando compensar aqueles itens específicos, né, aqueles tópicos específicos onde abrimos mão do controle. E isso é o que está sendo feito. Agora, está sendo feito em bases distintas do que existia anteriormente, né? Então, hoje nós temos, por exemplo, a ideia, né, de que, por exemplo, a Telebrás ela será uma operadora do sistema, mas ela buscou uma forma mais moderna, mais atual de contratação, uma forma, inclusive, que busca dar competência a empresas nacionais para ganharem autonomia com esse tipo de artefato, né? Eu acho que é uma novidade, nós estamos ganhando com isso. Uhum. A ideia a parceria que vem se estabelecendo entre a Telebrás, né, a Telebrás tem como pressuposto o atendimento ao PNBL, tá? E o Ministério da Defesa, que deve atender às necessidades de defesa, também é uma novidade, né? Eu me pergunto se nós voltarmos à época da Embratel, se essa parceria que vem funcionando de uma forma muito interessante, muito inspiradora, né, aí nos últimos tempos, se ela seria possível naquela época, talvez não. Então, há novidades nisso daí. A própria operação do satélite, desse satélite de telecomunicações, ela deverá ocorrer a partir de uma infraestrutura pertencente à Força Aérea, ao Comando Aeronáutica, inclusive o centro principal de controle estará localizado aqui em Brasília, né? E dentro dele haverá técnicos da Telebrás participando da operação. Então, é uma parceria muito interessante, algo que também reflete, né, esse sentimento de cooperação que nós temos hoje dentro do governo brasileiro. Então, acho que há muita coisa nova, não é simplesmente a retomada de um ponto que parou no passado e agora a gente voltou lá atrás e retomou daquele ponto. Na realidade, isso está sendo feito de uma forma mais nova, mais moderna, mais atualizada. Também participam dessa iniciativa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por intermédio da EB,
para explorar as oportunidades de transferência de tecnologia durante o desenvolvimento desse satélite. Então, existe um chamado que nós chamamos de plano de absorção e transferência de tecnologia a ser implementado para trazer tecnologia da empresa fornecedora do satélite para empresas nacionais do setor espacial. Tá? É uma responsabilidade da AEB conduzir esse plano e que também, de uma forma organizada, né, esperamos dar digamos assim, elevar a base tecnológica das empresas nacionais, aproveitando essa compra feita no exterior. Então, eu acho que estamos trabalhando em outras bases e eu acho que o país tem muito a ganhar nesse processo. Quanto à questão do sigilo de informação, tá? Aí cabem várias observações. A primeira delas é que, no momento em que você transmite um sinal para um satélite colocado em órbita e esse satélite devolve o sinal, entende? Qualquer um que estiver aqui pode, em tese, capturar aquele sinal e, se for capaz, decodificá-lo. Tá? Então, isso é importante entender. Então, por exemplo, toda a transmissão militar, o simples fato de você ser o dono do satélite e o operador do satélite não significa que o sigilo está garantido pela natureza. Não está. Né? O sinal do satélite está descendo aqui para a Terra. Se alguém tiver uma antena capaz de receber aquele sinal na banda correta de transmissão, ele terá o sinal com ele. Em tese, você perdeu o sigilo por isso. Como que você consegue garantir o seu sigilo? Você consegue pelos processos de encriptação do sinal. Né? Que esse sinal ele é codificado matematicamente de uma forma muito complexa para subir e para descer, de forma que se a pessoa que recebe o sinal não tiver a chave, né, de como decodificar aquilo é apenas um sinal eletrônico que está chegando ali, uns e zeros, né, sem fazer nenhum sentido. Então, o sigilo tem que ser garantido com uma série de precauções. Né? O que, durante muito tempo, sempre preocupou a área da defesa é que, a partir do momento em que o satélite, o veículo não estava sob controle nacional, ele poderia, em tese, ser desligado, ser levado para outra órbita. Né? Houve um exemplo que ficou, digamos assim, é um exemplo de estudo que ocorreu durante a Guerra das Malvinas, o Falklands, né? Em que os satélites que faziam a observação meteorológica ali da região foram intencionalmente desligados. Né? Então, digamos assim, um lado lá continuava tendo informações, o outro lado ficou sem informações. O lado mais forte. Isso. Então, quer dizer, essa foi uma preocupação, que é uma natureza diferente dessa questão recente, da internet. A Guerra da Iugoslávia e tudo também mais. aconteceu isso. Também. O satélite que disponibilizava o sinal da TV Iugoslávia foi desligado. Também desligado. Então, essa é a grande preocupação, tá? Que sempre foi a preocupação da defesa. Com esse satélite sendo colocado em órbita, sob controle nacional, esse problema deixa de existir. O satélite é nosso, está sob nosso controle, tá? Não será desligado, não será retirado de órbita, nada disso vai acontecer. Tá? Agora, a gente volta para a questão do sigilo da informação. Então, ela só é possível se providências adequadas forem tomadas junto quanto ao sinal. Agora, a única coisa que o satélite consegue fazer é receber um sinal mandado da Terra até ele e ele manda de volta. Né? No momento em que aquele sinal cai nas redes terrenas comuns de internet, o satélite já não consegue prover nenhum tipo de sigilo. Isso é outra história, é um outro problema. Tá? O problema dos e-mails, que foi levantado recentemente. Houve um anúncio recente, uma iniciativa aí do SERPRO, junto com o Ministério das Comunicações, de que haja um sistema de e-mail seguro para atender as necessidades de governo. Então, aí nós já começamos a entrar nessa questão do sigilo da informação que circula pela internet. Tá? Então, no momento em que, por exemplo, se você tiver um e-mail desse, que pertence a esse sistema, eu também tiver, o nosso e-mail ele não vai circular em linhas internacionais. Ele vai ficar restrito a um sistema seguro aqui dentro. Então, será muito difícil, muito pouco provável, que ele possa ser observado e que o sigilo dessa troca de informações seja perdido. Então, essa é uma providência diferente, em uma outra seara, diferente
da do satélite de comunicações. É uma questão de optar pelo software livre ou outros mecanismos dessa natureza. Ou outros mecanismos que tomem. Mas, agora, nós temos que sempre lembrar o seguinte, a questão do sigilo da informação e da facilidade da circulação de informação, sempre haverá uma competição eterna, tá, entre essas coisas. Né? No momento em que você utiliza um sistema de e-mails universal, né, em qualquer país do mundo ele funciona muito bem, ele é seguro, etc., etc., você estará sempre exposto ao risco de perder o sigilo. Isso é um fato. Não há uma solução perfeita em que você tem um sistema perfeito que lhe atenda em qualquer lugar, a qualquer tempo, com um sigilo absoluto. Entende? Esse sistema ideal ele não existe. Provavelmente não existirá nunca. Talvez nenhum outro centro de lançamento do mundo seja tão próximo da linha do Equador como o centro de lançamento de Alcântara. Essa vantagem, digamos assim, dessa localização permanece, apesar russos e americanos e chineses também estão bem distantes do Equador, por isso, teoricamente, teria um gasto maior em combustível e também em questão de estratégia de lançamento e recuperação dos veículos no retorno à Terra. Essa vantagem persiste? E segunda pergunta, como é um enclave de um investimento no futuro, mas no meio de uma cidade, próxima a uma cidade histórica, com sérios problemas também fundiários com relação a remanescentes de comunidades quilombolas, como a agência em que o senhor trabalha, que o senhor dirige, está pensando em compensar aquelas populações? O que já está em andamento? Bom, vamos iniciar pela questão da localização. A localização, ela é vantajosa, isso é um fato. Né? A chamada economia de combustível, a vantagem ela se manifesta não pelo combustível economizado, mas pela massa adicional que você consegue satelizar, principalmente para os lançamentos em órbitas equatoriais. As órbitas polares, a diferença não é assim tão grande, mas nas órbitas equatoriais ela é bastante significativa. Não é a única base colocada em regiões próximas do Equador. A Europa tem uma base na Guiana que opera a uma distância um pouco maior, uma latitude um pouco maior, mas muito próximo do Equador também. E existe também um sistema que ele é, em parte, russo, ucraniano e americano, que é uma base flutuante, que é capaz de se deslocar. Ela se desloca da Califórnia quando tem os lançamentos e ela vai até o Equador e para literalmente em cima da linha do Equador, faz os seus lançamentos e depois ela volta navegando. Né? Então há alternativas. Agora, essa vantagem sempre existirá, dando uma certa vantagem de massa. As outras nações, essas nações mencionadas, como China, Rússia, mesmo os americanos, que não têm a vantagem geográfica de deter um território, né, um pedaço de território na região equatorial, como é que eles resolveram a questão? Eles resolveram a questão desenvolvendo lançadores mais potentes. Tá? Então, em última instância, eles resolvem o seu problema, atendem a todas as suas necessidades de lançamento, talvez não com a mesma eficiência potencial da região de Alcântara, mas são capazes. A opção deles. É um pouco mais caro, mas o mercado acabou se acomodando e se ajustando. Né? Um foguete de 100 toneladas, por exemplo, quanto de combustível corresponde a esse peso? Não, a quantidade é enorme, né? É enorme, entende? É enorme. Eu diria o seguinte, eu não tenho os números aqui, me desculpe, mas foguetes de grande porte, né? Na medida em que o foguete vai diminuindo, Atlas, por exemplo, a fração de massa da estrutura ela vai crescendo. Mas foguetes de grande porte, 90% da massa do foguete é combustível. Tá? Os outros 10% é a própria estrutura do foguete e mais a carga útil, né? Que é o elemento, que é o equipamento que vai ser lançado. Então, surpreendentemente, a maior parte é combustível. Tá? Agora, se nós pegamos, em tese, um foguete de 100 toneladas, tá? Digamos que tem lá as 80 toneladas de combustível. Se eu tiver uma economia em tese, de 30% para um lançamento, eu poderia colocar algo perto de 20 toneladas ou 30 toneladas de lançamento. Quer dizer,
Em tese, sim, mas na prática isso não acontece, até porque você não tem artefatos, você não tem satélites tão grandes assim. Né? Então, é um processo de otimização que vai ocorrendo naturalmente, quer dizer, quando o foguete ele é desenhado, ele é projetado para alguns pontos específicos de lançamento, para atender a uma dada categoria de satélites, então não é tão simples no sentido, olha, liberou a massa, agora você pode ir colocando mais satélites, etc. Porque é um processo muito meticuloso de desenvolvimento em que essas margens elas têm que ser pensadas lá no início. Não é algo que você vai se beneficiar no final. Também depende do desenho do foguete, da aerodinâmica, da qualidade da carga, não só do peso. Isso, né? da órbita, de fato, a ser inserida, se é uma órbita geoestacionária, se é uma sonda interplanetária, se é uma órbita de transferência para o geoestacionário, se é uma órbita baixa, se ela é polar, se ela é equatorial, ou seja, há uma multitude de fatores aí envolvidos. Agora, voltando à questão específica de Alcântara, há uma... questão fundiária. Que é a questão fundiária. Quer dizer, nós temos que reconhecer que há toda uma agenda social a ser atendida naquela região. O governo federal já tem, há muito, feito uso de vários instrumentos que são utilizados no país todo, como bolsas e outros benefícios, né, para beneficiar aquelas populações. A Agência Espacial Brasileira tem consciência disso, mas ela também sabe, como organização que somos, organização pequena e do Ministério da Ciência e Tecnologia, nós sabemos que nós só poderemos endereçar essa agenda fazendo parcerias com outros ministérios, né? Ministério da Saúde, Ministério da Educação e outras áreas, para levar principalmente questões associadas à saúde e educação. Qualidade de vida. Que vai melhorar. Eu acho que é uma convicção minha, eu acho que nós temos que trabalhar para dar oportunidades para as pessoas, né? Oportunidades, dar poder para as pessoas comandarem a sua própria vida, né? Então, eu acho que é fundamental, né, que o poder público leve essas oportunidades para lá. Não necessariamente para tentar amparar o indivíduo, opinião minha, amparar o indivíduo por sua vida toda, mas dar às gerações que estão chegando, dar aos jovens, né, o conhecimento, o poder, para que eles explorem as oportunidades econômicas que o país oferece. Não houve um plano, assim, pensando no aproveitamento profissional dessas comunidades, na maneira possível dentro Mas da base? Há uma preferência para a contratação dentro da base de indivíduos que morem, né, que venham lá do próprio município de Alcântara. Há uma escola técnica, tá, já estabelecida, fica dentro da cidade lá de Alcântara. O atual presidente da Agência Espacial Brasileira, o professor Zé Raimundo, é uma pessoa originalmente que veio da área educacional. Não apenas isso, ele é maranhense, né? Conhece São Luís, conhece a região de Alcântara e tem um apreço enorme pela questão educacional. Então, ele tem para ele como convicção que se há uma agenda a ser perseguida pela agência no tocante à questão de Alcântara, essa agenda deve ser educacional. Muito bem, estamos chegando ao fim desse programa Agenda Econômica por hoje. Nós gostaríamos, primeiramente, de agradecer a sua atenção aí de casa. Saiba que são sempre muito úteis as suas sugestões, suas dicas, suas críticas. Elas servem muito para orientar aqui as próximas pautas. E você pode nos mandar essas sugestões e também baixar esse ou outros programas da TV Senado por esse endereço que vai aparecer aí na sua telinha, o www.senado.leg.br/TV. Nós gostaríamos também de agradecer muito a presença do Dr. Petrônio Noronha de Souza. Estaremos sempre de portas abertas aqui para esse ou outros temas ligados à Agência Espacial Brasileira. Muito obrigado. E agradecer também a participação do meu colega, o jornalista Paulo Acris. Obrigado muito a vocês todos. Até o próximo programa Agenda Econômica. Tchau.